Olá, somos alunos da 202 e viemos falar sobre capitalismo industrial e sua história. O capitalismo industrial, uma nova fase do sistema econômico, surgiu em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas na segunda metade do século XVIII. A partir daí ocorre a lenta superação do capitalismo comercial, mais conhecido como mercantilismo, que surgiu no final do século XIV. O capitalismo industrial, ou industrialismo, foi o segundo estágio do capitalismo, surgindo na Inglaterra no século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. O capitalismo industrial substituiu o modelo comercial vigente na Europa desde o século XV. Antes, a economia girava em torno de práticas mercantilistas de compra, venda e troca de especiarias, metais e produtos agrícolas. Com o processo de industrialização, a economia foi dominada pela produção em massa e a indústria se tornou o principal setor econômico. O sistema econômico capitalista foi fortemente afetado pelos avanços tecnológicos iniciados na Inglaterra no século XVIII. Durante o período, o processo de fabricação manual passou a ser substituído por maquinários a vapor e ferramentas automatizadas. A mudança de paradigmas de produção trazidos pela Revolução Industrial afetou todos os aspectos da vida na Europa e, posteriormente, no mundo. Através dela, houve grande crescimento populacional, aumento da média de salários e melhoria da qualidade de vida. Inevitavelmente, a Revolução Industrial acarretou um impacto irreversível na economia com um aumento exponencial da produção de mercadorias e do mercado consumidor. De forma natural, a indústria se tornou o setor mais lucrativo e, consequentemente, o novo panorama do capitalismo. A máquina rudimentar foi criada pelo matemático e engenheiro greco-egípcio Heron, de Alexandria. Esse motor, que levava o nome de Eolípila, consistia em uma esfera oca, abastecida por uma bacia com água que era aquecida para produzir vapor, fazendo com que este produzisse movimento, ou seja, explorava o vapor como força matriz. A partir dessa invenção, surgiram outras que foram aperfeiçoadas no decorrer da evolução da tecnologia. Os estudos de Dennis Papin, que construiu um aparelho semelhante à panela de pressão, foram essenciais para que, em 1698, o engenheiro e mecânico Thomas Savery construísse a primeira máquina a vapor de interesse industrial. O motor a vapor possuía uma bomba que tinha o objetivo de extrair a água que inundava muitas minas de carvão na Inglaterra no século XVIII. Essa invenção é considerada uma das evoluções iniciais da Revolução Industrial. Mais tarde, em 1712, o ferreiro inglês Thomas Newcomen resolveu aperfeiçoar a invenção de Savery e idealizou uma nova máquina térmica. O motor de Newcomen foi o primeiro tipo de motor amplamente usado, pois tinha o mesmo objetivo que a invenção anterior, porém tinha o diferencial de poder levar cargas. Se você achou que a ideia pegou na Europa, acertou. Essa máquina foi um verdadeiro sucesso durante o século XVIII. Todas essas invenções resultaram na criação do motor que marcou a história das máquinas a vapor. Aperfeiçoando o motor de Newcomen, o engenheiro e matemático James Watt criou, em 1769, o motor a vapor baseado em carvão. Era a mais importante invenção para a Revolução Industrial. Foi decisivo para a construção das primeiras locomotivas, pois além de bombear o motor, também poderia gerar movimento circular. O desenvolvimento das manufaturas, depois da indústria, além de provocar transformações no modo como as mercadorias eram produzidas, também ocasionou mudanças sociais. A sociedade industrial fez surgir novos grupos sociais, dividindo-se basicamente em duas camadas sociais. A burguesia, constituída pelos donos de fábricas, das máquinas, dos bancos, grandes comerciantes, mercadores e etc., e o proletariado, formado pelo trabalhador que é remunerado por sua força de trabalho. Durante o capitalismo industrial, houveram três grandes e importantes revoluções que trouxeram a máquina a vapor no século XVIII. Após isso, no século XIX, foi desenvolvida a energia. Meios de transporte foram inventados, como carros e aviões, e neste mesmo período, novas substâncias químicas foram descobertas, e meios de comunicação foram inventados, como os telefones e as televisões. E na última corrida, a partir do século XX, houve um avanço da tecnologia. O uso da energia atômica, um grande feito que foi a conquista espacial, e a engenharia genética e a biotecnologia é desenvolvida. Já no capitalismo industrial, a classe burguesa, detentora dos meios de produção, donos das indústrias, enriquecem cada vez mais. Isso acontecia através da mão de obra salariada que trabalhava e eram explorados nas fábricas. No entanto, esses operários ou proletariados não estavam satisfeitos com as precárias condições de trabalho, visto a quantidade de horas de trabalho e os baixos salários que recebiam. O resultado foi o acúmulo de capital na mão dos burgueses,
e uma classe social trabalhadora descontente, o proletariado. Durante esse período, as desigualdades sociais crescem exponencialmente, uma vez que a maior parte do dinheiro estava concentrado nas mãos dos burgueses. Enquanto isso, a classe trabalhadora era explorada e recebia salários insuficientes para terem uma vida digna.